prezado querido irmão, Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Vamos ler a palavra de Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto,
se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Fiz a leitura de 1 Samuel, capítulo 3, dos versos 1 ao 18. Irmão, o historiador importante apologista da cultura e do povo judeu, Flávio Joséfo, que viveu nos anos 100 da era cristã, ele foi o autor, ou seja, ele compôs a Guerra Judaica em 7 volumes, também Antiguidade Judaica e outra obra contra Ápio. Suas obras, evidentemente mais conhecidas, são essas. Estou falando de livros que foram escritos aí há 1900 anos. Joséfo, sendo, portanto, um dos mais antigos escritores da história da humanidade, ele disse que Samuel deveria estar com apenas 12 anos de idade quando Deus conversou com ele, o chamou para ser o último juiz de Israel e ser especialmente profeta e sacerdote. Samuel era filho de Ana e Elcana e viveu por volta de 1095 a.C. Os irmãos já conhecem muito bem a bela história de Ana, mas se você quiser conferir novamente, que você olhe na página da igreja e você vai ver a mensagem, os incríveis momentos de Ana. Gostaria de me deter neste momento, querido, na fala do sacerdote Eli, depois de ouvir as duras palavras ditas por Deus a Samuel a respeito dele. Está aqui o versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Esta expressão, queridos irmãos, Ele é o Senhor e faça o que bem parecer aos seus olhos, também aparece lá em 1 Crônicas, capítulo 19, 13. Vamos ler. Esforça-te e esforçamo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. Neste caso, querido, as coisas estavam complicadas para o exército de Davi, mas este não desanimou. Confiou no Senhor e dividiu em 2 frentes a sua tropa contra o inimigo que guerreava contra ele e contra o seu povo também. E na hora da angústia, confiando na estratégia de guerra que montou, confiando que cada uma frente ali do seu exército, irmãos, iria com entusiasmo ali, com perspectiva de vitória, e sobretudo que o Senhor estaria com eles. Em outras palavras, Davi disse: nós faremos a nossa parte,
Deus fará o que puder, Ele dará a grande vitória para nós. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas nossas cidades, e o Senhor fará o que parecer bem aos seus olhos. E de fato, querido, o seu exército venceu dois grupos poderosos da época, os amonitas e os sírios. O capítulo 3 de 1 Samuel que lemos, irmãos, trata do chamado especial de Deus para Samuel. Mostrei para os irmãos que o historiador Flávio Joséfo disse que Samuel deveria estar com 12 anos quando Deus falou com ele pela primeira vez. De fato, o verso 19 é bem esclarecedor. Observa: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel foi entregue por sua mãe Ana para ser criado pelo sacerdote Eli, tão logo ele não precisou mais do leite materno. Tudo parecia indicar, queridos, que Samuel estava bem protegido das influências exteriores, externas, e de Satanás, uma vez que ele estava ali dentro da igreja, crescendo ali naquele lugar, ao lado de um sumo sacerdote idoso, bem experimentado. Isso significava vitória e bênção somente? Não, queridos. Apesar de Samuel crescer dentro de um tabernáculo de cultos, ali também era um lugar hostil, de péssimos exemplos, e que poderia descaminhar, ou seja, desviar totalmente um adolescente de servir a Deus. Sabe por quê? Bem, queridos, o sacerdote Eli tinha 2 filhos, e ele constituiu os mesmos como sacerdotes auxiliares ali do templo. Estou falando de Ofni e Finéias. Eram estes jovens imorais e não tinham qualquer respeito pelas coisas de Deus, pois transgrediram a lei de Deus deliberadamente, não respeitando as regras para os sacrifícios. Você poderá conhecer esta história, o perfil carnal desse sacerdote em 1 Samuel 2, do 12 até o 22. De crentes, de sacerdotes, eles não tinham nada. Inclusive, queridos irmãos, eles são chamados de filhos de Belial. E a palavra Belial em hebraico significa inútil ou sem valor. Na mitologia cananita, Belial é um demônio, o demônio da arrogância e da loucura. Em outras palavras, mencionar que alguém é filho de Belial é o mesmo que dizer que este é filho do maligno, da perdição, e que se opõe a Deus e aos seus servos. Belial é mencionado também no Novo Testamento como o oposto da luz, do bem e de Cristo Jesus. Realmente, o profeta Samuel cresceu num ambiente muito complicado em Siló, onde estava o tabernáculo. Contudo, apesar da decadência da família de Eli,
Samuel cresceu na presença do Senhor, preferiu não se contaminar com o pecado, preferiu manter-se íntegro a Deus. E assim podemos fazer também, queridos, vivendo em meio da podridão do pecado, mas nós não somos obrigados a nos adequar a esses padrões carnais pecaminosos do pecado. É como a garça, um pássaro interessante, né? Mesmo pisando na lama dos pântanos, ela permanece com a sua plumagem branquinha. Você já viu uma garça rolando-se na lama como o porco faz, querido? Não. Então, mantenha-se no altar na presença de Deus. Salomão falou lá em Provérbios 1:10, filhos, se as pessoas te seduzirem para o pecado, não consinta. Então, querido, você pode viver neste mundo na presença de Deus sempre. Samuel ficou longe do pecado desses sacerdotes, não imitou em nada Ofni e Finéias, apesar que ele era um pré-adolescente. E, queridos irmãos, de acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes deveriam receber parte dos sacrifícios dos animais para o seu próprio sustento, mas ao desviarem, queridos irmãos, deste propósito, porque estes jovens, eles não gostavam de comer ali o churrasco, vamos dizer assim, a carne já assada, eles desrespeitando, queridos irmãos, ali o adorador que levava o seu animal para o sacrifício, eles simplesmente queriam receber a porção deles de forma ainda sem ser assada. Estes jovens, diz a Bíblia, que eles tomavam a melhor parte da carne crua e fazia isso à força. Então os filhos de Eli agiam de forma contrária às regras. E quando o sacrifício estava sendo cozido, comiam e se fartavam devido ao pecado da gula. E vale dizer que quando eles tomavam o que lhes não pertencia, estava roubando a Deus na oferta e enganando também o povo. E para piorar as coisas, o versículo 22 relata que eles cometeram fornicação com mulheres que iam aos bandos no templo, e ali mesmo os filhos de Eli profanavam a casa de Deus, praticando sexo com várias mulheres. E qual foi o erro de Eli como sacerdote do templo? Bem, irmãos, ele até chamou a atenção de seus filhos, nós vemos isso na Bíblia, só que já era tarde demais. Quantos anos os filhos de Eli fizeram estas coisas erradas ali no templo? A Bíblia não nos fala, mas não adiantava apenas, irmãos, falar, filho, vocês estão fazendo o que é errado, eles estão pecando, estão profanando aqui os sacrifícios, isso não deve ser feito. Não, não era apenas isso, querido. Eli, como sumo sacerdote, ele deveria destituir ou expulsar
os seus 2 filhos do ministério sacerdotal. Aquele lugar não era um lugar de profanação. Queridos, então o juízo de Deus veio literalmente contra a casa de Eli. Primeiro, Deus usou um profeta para levar este duro recado a Eli. E depois, Deus ali usou o jovem Samuel. Seus 2 terríveis filhos morreram no mesmo dia na guerra. E Eli, já com seus 98 anos, sucedeu, queridos, que ele estava ali na entrada da cidade, espavorido com a guerra, e especialmente por saber que a arca da aliança, a arca de Deus, estava ali também no meio dessa guerra. E Eli, queridos irmãos, quando ouviu a notícia de alguém que saiu ali da guerra, que a arca de Deus fora tomada e que Israel havia perdido a guerra e que seus 2 filhos morreram, diz a Bíblia, queridos, que ele caiu da cadeira para trás, ao lado de uma porta, possivelmente a porta ali do templo, e quebrou o seu pescoço e morreu, se cumprindo cabalmente a palavra dita a Deus por Samuel. Mas é digno de nota a postura do sumo sacerdote Eli, que mesmo sabendo das desgraças que sobreviriam sobre ele e os seus filhos, queridos irmãos, e que não seriam mais tolerados o ministério sacerdotal entre os seus familiares, ou seja, haveria a degeneração sacerdotal no futuro, ele reconhecendo a soberania de Deus, ele disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Em outras palavras, ele não discutiu com Deus, não reclamou, simplesmente disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Aqui é possível observar que Eli respeitava a soberania divina, respeitava a decisão de Deus, ainda que não fosse favorável a ele e aos seus filhos e à futura geração. Centenas de anos depois, vemos Jó quase repetindo estas palavras, ao dizer: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido, Jó dorme milionário, o mais rico da sua cidade, conforme lemos ali em Jó capítulo 1, e acorda absolutamente pobre. Seus 10 filhos morreram de uma só vez em um desastre. Seus servos e gados foram roubados. Os servos de Jó, alguns, foram mortos ao fio da espada. Cai fogo do céu e mata suas ovelhas, e os servos que cuidavam das mesmas ali também morreram. Mesmo diante dessas tremenda dor da perda, foi, queridos irmãos, consolar a esposa de tamanha crise, e ouviu dela essas palavras negativas:
ainda retém a tua integridade, blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó 2, do 9 ao 10. Queridos, a perda familiar de Jó ainda tinha o seu agravante, a sua saúde. Diz a Bíblia que tumores na sua pele, ou seja, um câncer de pele toma conta de todo o seu corpo, dos pés à cabeça, tumores fétidos. Jó, diz a Bíblia, que ele senta-se na cinza. Isso significa que no monturo, longe de sua casa, lá no barreiro, e a Bíblia diz com cacos, possivelmente cerâmica, né? Ele faz a limpeza, a asepsia ali daquele seu corpo fedorento. E, queridos irmãos, possivelmente ele estava sentindo uma coceira terrível ao fazer aquela raspagem. Talvez o único cidadão, servo de Deus na face da terra, que não pecou, murmurando e atribuindo a Deus tamanha desgraça em sua caminhada, ao ponto das Escrituras registrarem estas palavras: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O prejuízo na vida de Jó lhe sobreveio, mas não ficou. Ele não permitiu que ficasse, não murmurou, não pecou, pois em seu coração sabia que Deus era Senhor sobre a sua vida. Por fim, irmãos, vendo essa belíssima atitude de Jó, Deus estendeu a sua mão e mudou o cativeiro dele, conforme lemos no capítulo 42, 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuíam. Quando leio isso daqui, me vem à memória uma bela história de uma irmã que era diaconisa de uma igreja que eu fui membro em Goiânia, no estado de Goiás. Ela era uma mulher de oração e eu apreciava muito orar com ela. Ela fazia vigílias ali na casa dela ao nosso Deus e convidava algumas pessoas de oração, e ela gostava de mim. Eu era um jovem que também apreciava evangelizar e orar, e ela tinha todo um carinho especial ali conosco, e Deus nos visitava de forma tremenda. Me parece que o nome dela era Dunalva, isso faz muito tempo. E, queridos irmãos, ela foi acometida de um câncer no colo, e eu a visitei ali no hospital, e eu fiquei impressionado com uma coisa: e o câncer dela já estava em estado terminal, e ela sentia muitas dores, e no dia que eu fui visitá-la, ela se contorcia de dores ao ponto de ficar uma bolinha pequena ali na cama. Ela se enrolava de dores. E sabe o que acontecia, querido? Essa cena ficou na minha mente.
Aí, quando melhorava, ela esticava as pernas, sorria, olhava para mim e falava: glória a Deus, aleluia, e sorria. E queridos, e ela ali naquele momento pediu que eu lesse para ela, não sei se foi o capítulo 21 ou 22 de Apocalipse, e eu li. E naquele mesmo dia que eu a visitei, ela partiu para o nosso Deus. Quantas pessoas que recebem uma notícia terrível, né, de uma enfermidade ou uma coisa não dá certo para ele entra em desespero, se é crente, começa a culpar Deus, reclama de Deus, fala que Deus não o ama. Esta irmã foi um exemplo vivo ali para mim. Querido, glorifica a Deus, atribui a Deus as coisas boas, e se vier alguma coisa ruim para você, faça como Jó, glorifica a Deus. E apesar do sacerdote Eli, queridos irmãos, errar, não destituindo ou expulsando os seus filhos do ministério sacerdotal, diz 1 Samuel 4,18, que ele julgou Israel por 40 anos. Eu não acredito que Eli, por ter caído ali com aquela notícia aos 98 anos, ele não tenha se salvado. Foi um homem de Deus, queridos. Portanto, foi um homem que teve um longo ministério em favor da obra de Deus. E ele provou que cria também na autoridade, na soberania absoluta de Deus, ao dizer: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Realmente precisamos crer que Deus está no controle de tudo. Não adianta crer só em parte, querido. Ele é único. Sob a soberania e o controle de Deus, todas as coisas vêm a existir ou desaparecerem de acordo com seus pensamentos. Nenhum ser humano ou coisa está acima do Senhor, por mais rico, inteligente que seja, por mais radical, ainda que tenha muitos argumentos filosóficos, ninguém pode mudar isso. Deus é soberano. Eli e Jó têm absoluta razão. Ele conhece todas as coisas, Deus é soberano. Ele conhece o princípio e o fim, como lemos em Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus sabe até a hora de sua morte, querido, pois Ele sabe de todas as coisas, conhece o nosso princípio e fim. Observe como o profeta Isaías retrata bem a soberania de Deus. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério e, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. E eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Isaías 46, 8 ao 11.
Querido, encerro esta meditação com as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 1:11. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? Maravilhoso, grande, excelso Deus, El Shaddai, onisciente, onipotente, onipresente. Creio na soberania do Senhor, sou servo, um adorador, Deus, e prazerosamente o sou. É bom demais te servir. Foi muito bom ter entrado na aliança de Cristo Jesus, Redentor e Salvador das nossas vidas. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela história bíblica, Deus, que nos ajuda, ó Deus, a mantermos de forma que agrada ao Senhor. Quando lemos histórias de pessoas que se rebelaram, que fizeram coisas que entristeceram o teu espírito, não queremos seguir esses exemplos. Podemos, ó Deus, seguir o bom caminho, o caminho que leva aos céus e que agrada a Deus. Obrigado novamente por este momento. Que o Senhor abençoe essas vidas, Deus, que assistem o nosso programa. Tenha misericórdia de seus lares, de suas famílias. Repreenda Satanás destes lares. Que a bênção da graça, da misericórdia seja com eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido. Deus o abençoe ricamente.